Capítulo 16, o testemunho de Tomé. Muito bem. Vamos lá. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Era frequente buscar no Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsara espíritos malignos, não curara paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas, dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. A gente leu esse trecho na aula passada, não leu? Não lemos? Isso que eu ia falar. Sim. Temos começado desde esse dia o apóstolo. Exatamente. Bom, damos continuidade aqui? Repetir não é problema, né? Não. Vamos continuar, então. Aí, reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvito. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos espero em casa do centurião Cornélio Cimbro. Pessoal, só um destaque que acho que a gente não fez na semana passada, ou alguém fez aí. Eu não lembro. Mas, veja, o pessoal estava conquistado pelos romanos, mas estava em parceria com eles, percebeu? Ou seja, é tudo uma questão de interesse, né? Os poderosos do povo juntinho com os romanos, né? E o povo que pague a conta que se vire. Bom, Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou: julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia?
Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava ao surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos, no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições, ainda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. A gente iria começar o parágrafo agora, desde esse dia. Alguém tem algum comentário aqui ou a gente vai dar seguimento? Ou nós damos seguimento? Tudo bem? Então, desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar às pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram, espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara, todavia, depois sentir o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe lacerara as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que um madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente.
Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou, hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Temos comentários, pessoal? É muito amor, né, Roberto? É incrível, hein? Os evangelhos não falam, né? Interessante, os evangelhos não falam dessa presença de Tomé, né? Humberto de Campos foi buscar lá nos arquivos dos registros, lá no plano espiritual, para poder trazer informações complementares, né? É fantástico, fantástico. Se alguém tiver algum comentário, tem uma mão levantada aí que eu estou vendo. É muito interessante. Ayrton. Perdão. Bom dia, tudo bem? Acho muito interessante esse finalzinho aqui em que Jesus observa Tomé, né? Que no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos, né? Essa é uma frase muito complicada, se a gente levar ela sob ponto de vista literal, né? O sacrifício de nós mesmos é o martírio, né? E hoje, claro que muitos cristãos foram levados ao martírio e se sacrificaram em nome do Evangelho, né? Mas acho que é muito mais do que isso o sentido figurativo dessa frase, né? Que é o sacrifício de nossos vícios, de nossos erros, de nossas paixões, nosso ego. Então, isso é muito importante, né? Isso é nos tornarmos pessoas novas, né? Esse sacrifício que a gente tem que fazer ao tomar contato com o Evangelho. É o sacrifício porque é matar o velho homem, né? A velha pessoa que está ali reencarnando e reencarnando com aquele vício do orgulho, do egoísmo, da falta de amor ao próximo, né? E aí a gente tem que sacrificar efetivamente essa pessoa, né? Que simbolicamente se utilizava também, já tinha esse conceito desde do judaísmo, né? Mas se pegou literalmente e começou a sacrificar animais, pessoas e tal, quando o sacrifício do corpo é o sacrifício do nosso ego, né? Gostei da sua observação, incrível. Como eu estava lendo um texto que exatamente era essa abordagem de característica semelhante ao que o Ayrton fez, né? A condição de impingir no corpo a situação de que ele é responsável pelos desvios da criatura, né? Então, a condição da carne é fraca. E daí já advém também as questões da autoflagelação, seja de caráter físico ou até mesmo psicológico, né? Porque, por vezes, algumas pessoas, sem qualquer crítica a quem quer que seja, entendem que reforma íntima é martírio íntimo, né? Ou seja, fazem uma autoflagelação de condição psicológica, onde passam a, de fato, sofrer de uma maneira absurda, porque se martirizam sobre uma conquista que precisa ser feita através, né, do exercício, da prática, até que se altere, se substitua um hábito, né? Nós vemos muito essa situação ainda ser muito forte, não é só algumas pessoas de determinada religião ou doutrina que utilizam da agressão ao próprio corpo, mas se nós não procurarmos estudar, entender exatamente a mensagem do Evangelho, essa situação ela tende a se fortalecer na condição de um processo autoflagelativo de característica psicológica e passando também por um outro ponto
que nós não podemos desprezar. Nós passamos a querer julgar a atitude dos outros. E essa matéria que eu li hoje pela manhã exatamente falava desses cuidados, porque nós passamos a julgar a atitude dos outros, das pessoas com as quais nós convivemos dentro da própria casa espírita, aonde passamos, né, a uma situação de juiz ali, como se estivéssemos acima daquelas criaturas. Quando, na realidade, né, o ponto central do ensinamento do Cristo, depois do primeiro mandamento, é o segundo, de amar o próximo como a si mesmo. E ele não coloca amar o próximo a si mesmo, vírgula, né? Porque se botar vírgula, fica se o próximo for assim, se o próximo for assado, ou for daquele jeito, né? É interessante esse aspecto. Gostei muito da observação do Ailton. E um dos grandes pontos... Posso só complementando o que o Humberto falou, e aí acho que um dos grandes pontos disso, né, quando a gente se impinge um sacrifício físico ou psicológico, que não há muita diferença entre um e outro, né? Quando a gente impinge esse sacrifício em nome de Deus, nós damos à condição humana uma condição de ser o carrasco. Mas o pior, do meu ponto de vista, é que a gente atribui a Deus essa mesma condição. Então, se eu, ser humano, posso ser um carrasco em mim mesmo e me julgar severamente, Deus, que é soberanamente superior a mim, pode ser mais carrasco ainda e deve ser mais carrasco e deve punir todos os outros, né? Então, a gente cai na história do Deus punitivo porque eu sou punitivo em mim, né? Então, é um problema muito sério a interpretação da religião nesse sentido, né? Ronaldo. É Estela, peraí. Sou eu que estou aqui do lado. Não, eu fiquei pensando, essa última passagem, acaba, eu não sei se continua, né, no próximo parágrafo, eu não lembro. Mas depois que Tomé, ele tem esse encontro com Jesus na cruz e escuta isso que Jesus fala para ele, depois disso ainda ele tem um encontro com Jesus onde ele pede para tocar as chagas, é isso? Então, na verdade, ainda assim, depois de todo esse processo, ele ainda está numa caminhada de entender essas palavras de Jesus. Então, só depois desse outro encontro é que ele entende, certifica. Para mim ficou assim, nossa, que incrível, né? Ele ter essa experiência na cruz ali, que a gente não tem ideia até então, Beto de Campos trazer. E ainda assim, ele tem outro encontro e duvida e pede para tocar. Né? Eu estava pensando nisso. É incrível. Não, eu queria fazer um comentário. Dá pra Tá. Peraí que o Tom vai falar aqui, peraí. Não, o que eu queria comentar, o Humberto falou, e eu ia realmente falar da flagelação. Uma coisa interessante, lá por volta do ano 1200 até 1700, mais ou menos, existia muito essa flagelação, né? A autoflagelação, de mutilação e fazer o corpo sofrer, né? O entendimento achando que você tinha que sofrer o corpo, né? Você vê como que a evolução hoje, a gente já percebe que esse sofrimento pode ser mais não precisa ser só físico. A gente tem esse sofrimento de guardar com a gente um rancor, uma mágoa, né? Então, em vez de distribuir a mágoa, a gente guarda com a gente, e isso a gente acaba sofrendo, né? A gente tem que entender direitinho a palavra o que significa o sofrimento, para a gente entender direito também, né? Porque se a gente entende que o sofrimento seja só... Antigamente, a gente entendia que o sofrimento era só na carne. Hoje, a gente entende que o sofrimento pode ser psicológico também, né? E aí que a gente está evoluindo, né? Quem sabe que daqui 200, 300, 400 anos, a gente tem um outro entendimento de sofrimento que a gente está longe ainda do nosso... do que a gente pode estar pensando, né? Está longe, a gente não consegue entender ainda. Mas você vê como está... A gente acha que é pouco tempo, né? Que é muito tempo, mas é pouquinho tempo, né? A gente está dando essa evolução está acontecendo, né, gente? É bem legal esse termo que o Humberto tocou aí, e o Ayrton também. Então vai lá, gente. Estela, desculpa. Vai, Humberto, você.
Na realidade, eu vou procurar, se alguém se lembrar, um bispo, um padre francês, um bispo francês, bom, enfim, que tem mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele dá mensagens para Kardec, né? Que são inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não me lembro o nome dele, que ele assina, inclusive, nas suas mensagens. Ele era um pastor de uma comunidade na vida dele. E ele se utilizava da prática no catolicismo da autoflagelação. E ele se autoflagelava todos os dias. Se autoflagelava todos os dias e comia batata só. A alimentação praticamente dele era na base de batata e autoflagelação todos os dias. Agora, era um médium, ele foi até, se não me engano, foi canonizado. Se alguém lembrar do nome dele, eu vou pesquisar depois e trago para vocês. É bispo de Argel? O bispo de Argel. Bispo de Argel? Eu acho que é esse. Mas, enfim, ele era um médium fabuloso de cura. Então, a igrejinha dele, a cidade, vivia lotada, porque eram atribuídos milagres que ele fazia. Ele era um sujeito bom, mas, lembrando o que o Tom falou, o processo autoflagelativo era uma prática dentro da Igreja Católica, onde as pessoas se autoflagelavam com chicote para exatamente, não é, disciplinar o corpo. Enfim, e apesar dele ser uma pessoa assim, extremamente bondosa e ser uma criatura que auxiliava todo mundo e ser um espírito já mais elevado, mas olha a influência do meio na condição, não é um espírito, né? Não é um espírito, quando a gente fala elevado, não é uma coisa assim, de um espírito crístico, de um espírito superior, mas é um espírito com maior elevação, já com a conquista razoável, um percentual de bondade razoável, mas mesmo assim a influência do meio, a influência da religião atuando nele, a ponto dele se autoflagelar e a alimentação dele ser feita mais ou menos na base só de batata, para você ter uma ideia. Tem até um livro psicografado pelo Bacelli que traz a história dele. Eu vou achar e passo as informações. Mas é muito interessante essa influência, né, que o Tom tocou no assunto, né, influência de outras religiões incorporadas no catolicismo até, para o processo da disciplina do corpo, né, através da autoagressão. O Ayrton acho que ia falar, não é isso? Então, tocando no ponto que a Estela falou, eu fiquei pensando aqui, né? Eu até não fiquei tão surpreso com o Tomé depois, porque, na verdade, confirma aquilo que a gente mesmo diz, a evolução não dá salto. A gente precisa de um processo de maturação do pensamento e tudo mais, para que a gente possa, de fato, agregar aquele conhecimento, né? Aliás, acho que uma das melhores teorias sobre isso, para mim, é socrática, né? Sócrates dizia que o pensamento é um parto. Ele que era filho de parteira, né? E o que significa isso, né? Eu acho que o significado é tão profundo que é o quê? Primeiro, que para que você tenha um parto, você tem que ter sido fecundado. Ninguém tem parto sem fecundação. Então, o pensamento também tem que ser a mesma coisa. As pessoas, às vezes, eu até brincava com os meus alunos de sala de aula, professor, eu chego na prova e dá um branco. Não é que deu um branco, é que você só tem branco. Você não tem nada. Então, porque você não estuda, não só tem branco, né? Então, a pessoa tem que estudar, mas não basta estudar, não basta ler, não basta conhecer. Você tem que ter um período de gestação desse pensamento, que no ser humano são 9 meses, mas tem pensamento que você tem que fazer uma gestação a vida toda para você poder parir, né? Então, você vai amadurecendo aquele pensamento, por isso que Sócrates era fantástico. Mas aí vem o momento em que você vai vociferar ou extrair aquele pensamento. E as mulheres vão poder dizer melhor do que eu como que é um parto. É uma coisa simples, né? A pessoa estava lá andando e, pum, nasceu. Não é assim? Não é, né? Só parte de piada que é assim.
Só a parte de piada que é assim, né? O parto é um processo. É um processo dolorido, é um processo de dor, é um processo de extração, né? Então, quer dizer, por isso que muitas vezes as pessoas leem muito, conhecem muito, e na hora que elas vão parir, elas não conseguem, porque elas não estão prontas para parir. Então, esse pensamento é um parto. Imagine Tomé, né? Tomé recebeu essa luz de Cristo, mas ele tinha que ter um tempo para maturar tudo isso, esse conhecimento, por mais chocante. Aí eu faço um paralelo, eu fico imaginando fictício, né? Se Jesus aí aparece, materializa-se no KSSF, né? O que vai acontecer? Vai ter um furor, muita gente vai começar a chegar no KSSF para ver e tal, mas quantos de verdade, mesmo com a materialização de Cristo, será tocado pelo Evangelho? Quanto de nós? Né? Quantos de nós seremos tocados, de fato, numa mudança, numa reforma íntima, real, através... Por isso que é inócuo a aparição de Jesus no KSSF, eventualmente, será inócuo para a conversão de almas, né? Porque precisa de um processo. Achei o livro, viu, pessoal? É Vianney, o nome dele é Vianney, o cura de Arns. Acho que a Marisa até falou o nome da cidade. Vianney era o nome dele. Ele tem a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele era conhecido como o cura, né, o padre, o sacerdote de Ars. A história dele contada está no livro Vianney, o cura de Ars. E é onde ele fala do processo autoflagelativo, etc. Tem mais? O Ronaldo levantou a mão aqui. Ronaldo. É o Tom que quer falar aqui. Não, eu ia falar uma coisa que o Ayrton falou. Sócrates falava uma coisa, assim, chegaram para Sócrates, por que você não vai dar aula para todo mundo? Não é? Vai ensinar o povo. Aí ele falava assim, olha, minha mãe é uma excelente parteira, mas ela nunca vai conseguir fazer o parto de uma pessoa que não está grávida. Maravilha. Boa Né? analogia. Então, não adianta você querer fazer o parto de uma pessoa que não está grávida. Não é? É difícil. Então, se a pessoa não estiver pronta para ter um entendimento espiritual, não adianta você forçar, bater, que a pessoa não vai conseguir. Não tem o entendimento, né? É interessante, é uma analogia, mas essa é a filosofia, é colocar você para pensar, né? Mas Jesus ensinou, eu acho, essa coisa de você agregar todos, não importa o tempo de cada um, importa que alguma coisa vai ficar no coração de todos, daquele que ainda não está grávida, ela vai se orientar e vai lá fazer o neném e volta. Mas ela vai ver, Marisa, o processo. Ela vai ver um parto de alguém ela vai entender. Agora, uma coisa que me veio na cabeça na pergunta da Estela, de Tomé, será que essa analogia de querer ver a mão de Jesus, deixa eu ver os buracos da sua mão, né? Tocar, né? E ver, tocar, a gente não faria isso? Provavelmente. Porque a gente não é crédulo de só ver, a gente quer sentir, a gente quer experienciar, né? A gente tem essa necessidade. E isso traz o Tomé como fosse nós. Da fragilidade. Né? Você viu que é difícil a gente... Pedro negou. Exatamente. Pedro disse, eu não conheço esse cara. Mas, Tom, eu queria ir um pouquinho mais... Mas não sabia da profundidade. Então, vai lá e diga. Eu queria um pouquinho mais a fundo, né? A gente não faria isso, mas a gente não é motivado a fazer isso por Kardec? Eu quero, né? A gente muitas vezes, Kardec, não é duvidar de Jesus, é ter a plena convicção. Eu sempre vi Tomé diferente do que as pessoas veem, né? Eu não acho que Tomé era um incrédulo que não acreditou na aparição de Cristo. Acho que Tomé era um cientista que falou: quero ver se isso aqui é verdade, me dá aqui. Tanto que Jesus mostra Chagas. E se fosse para não... E mostra e fala: tá aqui, ó. Pode encostar. Então, eu não vejo, assim, às vezes a gente é motivado pelo Espiritismo, acho que Kardec nos motiva isso, a sermos mais tomés do que crédulos. Aliás,
Kardec é muito feliz quando ele coloca que o pior tipo de espírito é o espírito exaltado. Aquele que acredita em qualquer coisa. Esse trabalha contra o espiritismo. Mas, às vezes, Ayrton, a gente pode sentir e saber que é. Sim, claro, é a fé, né? Eu sei que é, não necessito tocar, porque você vê o que a pessoa irradia, o que a pessoa diz, né? Como se estivesse num quarto escuro e você ouve a voz, não só pela voz, mas pelo que a pessoa traz, e diz, não, isso só pode ser fulano, outra pessoa não falaria assim. Outra pessoa não falaria de modo a tocar corações. Pela voz, pelo timbre, pela mensagem que diz, entendeu? Então, naquela época, tudo bem, ainda tem hoje assim. Por isso que eu acho que se ele viesse hoje, ia ser um horror, porque ia cair mesmo. Cadê? Prove. Tira aí a pressão digital. Tira. Então, uma coisa que eu apreciei, primeiramente aqui nos Estados Unidos, era você entrar num lugar, numa repartição da cidade ou do estado, e dizer assim, eu sou Marisa Libório. A pessoa, ok, dona Marisa, sente aí, o que é que a senhora deseja? Não pedia identidade, não pedia para eu provar que eu era eu. E no Brasil, você não vai na casa do seu amigo se não levar identidade, porque ele pode já... É você mesmo? Deixa eu... Entendeu? Então, eu achava isso fantástico. Você chegar para tirar drive license, se apresentar lá, e, não, peraí, não trouxe minhas coisas, as pessoas apressarem, fazerem as coisas que tinham que fazer, sem precisar você apresentar documento. Eu acho muito interessante essa fala de Tomé, e lógico que o entendimento do próprio Cristo em relação a ele, né? Olha, será necessário, olha o que ele está lhe pedindo, cada apóstolo ali com a necessidade diferente de entendimento, de serem educados, vamos dizer assim, né, pelo Cristo. E assim, cada um com suas necessidades próprias. Mas Jesus sabia, olha, vão ter que encarnar, reencarnar quantas vezes forem necessárias para que eles realmente testemunhem e acreditem e tenham entendimento daquilo que eu estou falando. Né? Tomé, assim como alguns dos outros apóstolos, queria levar isso para o lado da política. Eles estavam vivendo ali aquele plano da terra. A mensagem de Jesus era tão grandiosa que eles não tinham dimensão, realmente, do que o Cristo falava. Eles entendiam aquilo que eles poderiam entender. Então, olha, eu quero ajudar o Cristo aqui porque eu sei que ele está falando é legal. Eu acho que é verdade. Então, eu vou fazer aquilo que eu posso. Ou seja, eu vou fazer essa articulação política para que a obra dele seja bem-sucedida. Esse é o entendimento dele. E Jesus respeitava isso. É muito interessante. Por isso que respeitou. Tomé mostrou lá a marca, bote o dedo. E a diversidade de todos eles é o que representa nós. Exatamente isso que eu quis dizer. É isso, Beto. Foi isso que eu quis dizer. Por isso que ninguém é menos que ninguém. Tá cada um. Todo mundo é Pedro, todo mundo é Judas, todo mundo é Tomé. Exatamente, porque todo mundo nega alguma coisa na hora do não é verdade? Todo mundo, na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, todo mundo vai. Né? A gente tem essa necessidade. Então, esse exemplo dos apóstolos, né, é muito importante a gente se colocar dentro da obra. Né? Exatamente. Geralmente, um mito, a história, quando você ouve um mito, o mito não é uma pessoa, é a terceira pessoa. Você se tem que colocar no lugar do mito. Você é o personagem. Quando você ouve um mito, não é a terceira pessoa. Você tem que colocar dentro na pessoa. Aí você entende o mito. Né? Isso é uma forma de estudo. A gente não pode usar como um terceiro. O mito é sempre você. Né? Aí, senão você vai... É que nem aqui. A gente sempre fala isso, né? Aquela palestra era para minha esposa. Ela não era para sua esposa, era para você. Então, quando você ouve a palestra, não é assim? A gente sempre ouve isso, né? Não é? Fala, se o fulano que tinha que ter ouvido isso. Fala, é sempre assim. Não, normalmente é assim. Eu gostei muito, mas isso ia servir mesmo para fulano. Exatamente. E é assim a vida da gente. A gente sempre acha que é para o outro. E isso é a definição do mito. A gente tem que colocar, é você que tem que estar ouvindo. Né? É a gente que tem que estar ouvindo ali.
Gente, eu tomei esse café, eu tô tremendo. Deram uma bombada nesse café aqui. Tô vendo. Você viu? Tô vendo. Não é? Tá forte pra Humberto quer falar. Pessoal, eu queria, dentro desse aspecto que o Tomé nos sugere, e em relação às questões de ele confirmar se é Jesus mesmo, e esses pontos, eu gostei. Eu vou voltar um pouco o ponto em relação à colocação muito pertinente do Ayrton sobre os aspectos que Kardec faz as observações em relação ao desenvolvimento da própria doutrina em si. A questão da universalidade da informação. Por isso que o Ayrton disse, mas é uma postura do próprio Kardec. Sim, é uma verdade. A questão da universalidade das informações é um ponto em toda a codificação perseguido por Kardec e estimulado em todos os instantes, para que a coisa não se desse de uma maneira individualizada. Tanto é que as informações da estruturação da doutrina passam aí a uma informação que há obviamente um equívoco na tradução, de que ele recebia as confirmações de 1.100 espíritas. Primeiro que não tinha 1.100 espíritas. Ele recebia confirmação de outros tantos 1.000 médiuns. Da mesma maneira que determinada instituição, não nos interessa o nome agora, né? Por uma questão ética, não aceitar obras oriundas da mediunidade de Chico Xavier, que a gente também poderia colocar nesse rol o Divaldo, poderíamos colocar também outros médiuns de grande expressão, porque, baseado na situação das mensagens recebidas por Chico Xavier, principalmente a estruturação de cidades e coisas do gênero de André Luiz, dizem que não há confirmação de caráter universalista. Bom, é de uma pobreza esse tipo de afirmação, porque, primeiro, quando nós vamos na Revista Espírita, nós vamos encontrar mensagens de espíritos residentes em outro planeta, um deles mais assim exemplar é o caso do Bernard Palissy, falando sobre uma das dimensões de Júpiter, se referindo, inclusive, desenhando pelo Sardou, que era médium da Sociedade Espírita de Paris, a casa de Mozart, entre outras informações que nós temos, inclusive no próprio Livro dos Espíritos, etc., em pé de página, de informação de Kardec e na Revista Espírita, bem como toda uma estrutura de espíritos que reencarnaram muito tempo antes de Kardec, antes do Espiritismo, e trouxeram as informações que André Luiz fala a respeito e que outros médiuns passaram a falar a respeito. Então, eu vejo como a observação do Ayrton, fazendo uma relação, uma analogia entre a postura do Tomé e a condição da nossa, e relacionado ao ensinamento de Kardec, de profunda importância, né? Porque, em todos os momentos, a doutrina sempre vai precisar do aspecto universalista, né? Porque a verdade não vem por uma única pessoa, mas ela não vem só pelos espíritas, né? Ela vem pelos espíritos, que, por acaso, podem ser espíritas, né? Como é a própria cidade do nosso lar, que André Luiz fala a respeito de que não é uma cidade espírita, é uma cidade que também tem espíritas. Esse ponto eu vejo de fundamental importância para qualquer aluno que queira estudar espiritismo, como é o nosso caso, né? Todos nós somos alunos, né? E queiramos estudar espiritismo. Sem a universalidade, sem esse posicionamento positivo do Tomé, porque ele é positivo, observado pelo Ayrton, nós teremos
situações onde mensagens, informações, etc., distorcidas de espíritos que querem, inclusive, prejudicar a própria doutrina, no sentido de criarem no meio da doutrina e entre os espíritas, né, e entre, às vezes até dissolvendo grupos, informações inadequadas, incorretas, etc., porque, por vezes, achar que estudar espiritismo é só estudar os 5 livros da codificação, quando Kardec, né, nos apresenta uma quantidade enorme de obras que dão seguimento ao trabalho dele desses 5 livros. Continua, Humberto? Sim. É muito bom, Humberto, só fazendo... exatamente essas pessoas que defendem a ausência da universalidade na passagem de Chico, na verdade, elas estão contra a própria doutrina, porque é mais universal do que a descrição do plano espiritual. É claro que nem todos vão descrever com os mesmos olhos, porque não são os mesmos, não é o mesmo espírito se manifestando. Então, André Luiz, ao olhar uma coisa, ele vai ter uma visão, Emmanuel terá outra, e de acordo com o grau evolutivo, da sensibilidade, do processo histórico daquele espírito, ele vai ter outra sobre a mesma coisa, sobre o mesmo aspecto. Né? Mas em próprio Memórias de um Suicida, a gente tem descrição do plano espiritual. Quer dizer, nós temos uma infinidade. Quer dizer, na realidade, sob o falso escopo da ausência de universalidade, se tenta atacar o médium. Porque essa corrente que foi falada, acho que é importante que a gente seja todos que estudantes também tenham acesso a essa corrente para que tirem as suas próprias conclusões, mas que só que só André Luiz e Emmanuel falam, que é o mesmo médium. Mas daí o Divaldo fala também. Não, mas o Divaldo era amigo do Chico. Mas o Divaldo era amigo. Quer dizer, então, quando vai fazendo abre a universalidade, quer dizer, vai aparecendo a universalidade, aí se acha um novo argumento inadequado, no meu entender, para tentar manter aquela tese infundada, que eu acho que é válida a tese, vamos colocar, sob o ponto de vista teórico. Mas a partir do momento em que você tem uma tese e a sua tese não se confirma, isso também é ciência. Né? Porque ele suscitar uma tese, olha, eu acho que o Chico, por exemplo, não falou, está contra a doutrina. Aí você pega vários trechos da doutrina e fala, não, realmente ele está... Ele complementa a doutrina, mas sedimenta coisas que Kardec falou. Então, puxa, minha tese está infundada. Isso é ciência. O cientista ele não tem problema da sua tese não ser... porque não se busca a confirmação da tese cientificamente. O que se busca é a verdade através de uma tese. Né? Então, ter a tese, joia, isso é ciência. Agora, ser cego com os resultados da tese, isso não é ciência, né? Que eu acho que é isso que é um ponto muito importante quando se fala sobre essa questão do Chico e principalmente André Luiz e Emmanuel. Pô, ele confirma, o céu e o inferno é eivado de informações de espíritos na segunda parte do livro, relatando não só de maneira, claro, não pormenorizada como André Luiz fez, mas relatando o pós-morte, a situação da pessoa, como que ela se passa. Quer dizer, se isso daí não é Kardec, o que é? Vamos então em frente. Só um minutinho. Humberto, só um minutinho. Eu falei aqui no grupo de estudo que a gente tem sábado, uma frase de Carl Sagan. E o Carl Sagan falava assim: a ausência de evidência não é evidência da ausência. Né? Então, ele era um astrônomo, então ele falava assim, a ausência de evidência não é a evidência da ausência, né? Da existência da ausência. Então, a gente tem que pensar realmente, não é porque a gente não consegue ainda descobrir, não é? Que é muito que não existe, é porque a gente não tem o acesso, o entendimento ainda, mas é isso, é uma frase para pensar. Mas é importante essa sua observação, Tom, porque quando nós estamos maduros espiritualmente para receber uma informação, um ensinamento que seja verdadeiro, que tenha a estrutura da verdade, ele nunca vai vir por uma pessoa só.
né? Eu vou pegar até um exemplo. Quando foi colocada nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome dos médicos agora, mas quando foi colocado, foi desenvolvido um trabalho sobre o que era o autismo, ao mesmo tempo, na Europa, um outro médico também desenvolvia um trabalho sobre o autismo. Quando a gente vê, por exemplo, a estrutura do trabalho da evolução humana, nós vamos encontrar em Darwin e também vamos encontrar em outros, né? No mesmo período do Darwin. Então, nunca nós vamos ter algo que seja verdadeiro, ou que tenha já estruturas, né? Grande parte das estruturas da verdade, na mão de uma única pessoa. Mas não necessariamente, né? Fazendo o link novamente com o Espiritismo. Não virão pelos espíritas, e sim pelos espíritos, que podem ser de outras religiões, que podem não ter religião nenhuma, né, mas ser um indivíduo espiritualizado, porque a espiritualização não necessariamente o indivíduo tem a religião. Né? Então, essa estrutura ela é importante. Bem observado também por você em relação a esse aspecto. Uma coisa interessante, Humberto, existe um sociólogo, ele fez um experimento muitos anos atrás, na década de 30, 40, dos macacos que lavavam batata, lavavam tubérculo, né? Lavavam batatas, né? E eles pegaram um grupo de macaco numa ilha e ensinaram esse grupo de macaco a lavar batatas para comer. E as batatas estavam cheias de terra e os macacos aprenderam a lavar as batatas. Ao mesmo tempo que esses macacos, nenhum macaco lavava batata antes de comer. Eles comiam direto. Quando ele ensinou esses macacos a lavar batata, em outra ilha, macaco geralmente não são grandes nadadores, não. Em outra ilha que não tinha acesso, automaticamente o outro grupo de macaco começou a lavar batata. Não foi milagre. Foi, o espírito bateu lá. É um estudo, vocês podem procurar, vocês vão ver, um estudo antigo. Você vê que a evolução ela anda em conjunto. Né? Ela vai, não é isso? A gente fala que não tem, o Ayrton estava falando, exatamente, a gente fala de Chico, Divaldo, eram amigos. Mas Edgar Cayce não era amigo dele. Né? Aqui nos Estados Unidos. Exato. Ele não era espírita, mas ele tinha uma linha espírita, né? Ele era um médium. Tom, foi bom essa colocação sua, porque o outro desenvolvedor da teoria da evolução foi o Wallace. E o grande problema do Wallace em relação ao Darwin é que o Wallace era espiritualista, diziam até que ele era espírita. E ele considerou o princípio inteligente, o princípio espiritual na evolução humana. O que foi bombado pelas academias, porque os ingleses usavam os irlandeses como subraça. E a teoria do Darwin era muito mais interessante de se utilizar, porque o Darwin não considerava o elemento espiritual. É significativo isso, mas você vê a realidade da informação, independente dos interesses, né, a realidade da informação, da verdade, vindo por pessoas diferentes. Eu li esse estudo sobre os macacos que você falou, e isso nos mostra um outro aspecto muito importante. A ligação que nós temos de natureza mental, seja no reino que for. Porque quando eu li uma experiência feita por agressão a plantas, numa mesma sala, quando você agride uma planta, foi medido, né, em matéria de condição de impulsos elétricos, o que acontece nas outras que lhes são da mesma espécie. Então, há uma transmissão de natureza, que a gente sabe, não é? Natureza, aí no caso não é mental da planta, mas na sensibilidade que se transfere. Já no macaco é um outro nível evolutivo, porque você já tem cérebro, ele já tem o raciocínio fragmentado, mas raciocina, mas ele emite ondas mentais.
que outra comunidade em outro lugar, com distâncias que são enormes por vezes, vai captar porque está sintonizado nos aspectos da mesma espécie. O que acontece conosco com muita regularidade, né? Nós nos comunicarmos mentalmente. É bem interessante. Veja o quanto que um capítulo a respeito de um sujeito, né, que poderia ser qualquer um de nós, de um Tomé, desperta em relação ao nosso conhecimento, porque ele amplia essa capacidade de nós raciocinarmos sobre as questões que são, evidentemente, de nós mesmos. Vou em frente? Não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas, no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. É interessante notar aqui vários destaques, mas eu vou começar com dois. A questão voltada do Jesus quando entra na sala, literalmente o ambiente era fechado. Então, há um processo de materialização, onde Jesus, né, se materializa no meio dos discípulos. Até porque, quando ele pede para ser tocado nas chagas, os cravos não eram colocados nas mãos, os cravos eram colocados no pulso. E o cravo era um cravo daqueles que colocam dormente, do tipo que coloca dormente, que se utilizava, hoje não se utiliza mais, mas que se colocava dormente para colocar os trilhos do trem. Então, aquilo é uma coisa gigante, é um prego com característica gigante, que se colocava no pulso, porque quando se colocasse na mão, rasgava a pele da mão. Então, era no pulso. Então, se Jesus tinha que ser uma materialização, porque se ele tivesse com aquele buraco e fosse uma ressuscitação, ele ia morrer de qualquer jeito, porque ele ia morrer de hemorragia. Aqueles dois buracos, um em cada pulso, ele morreria de hemorragia. Era literal uma materialização ectoplásmica de uma capacidade tamanha, né, que era tocado, e aí o Tomé enfia o dedo. Eu até disse numa outra aula, há um tempo atrás, de que disseram que circulou, né, em algumas igrejas, que o dedo que o Tomé enfiou na chaga de Jesus tinha ficado para a eternidade. Nossa, eu era um perseguidor desse dedo, que é uma coisa impressionante. Nunca achei o dedo, mas enfim. Mas fazer o quê? Tem mais algum comentário, pessoal? Uma coisa interessante é que a gente pensa num prego, a gente vê um prego bonitinho.
Só que a forja, antigamente, uma forja de um prego tinha que ser uma coisa rápida, não era um material com tanto carbono, com tanta coisa. Era um óxido de ferro batido ali, esquentadinho, e não era aquela coisa bonitinha, lisinha, não. Imagina como que era um prego daquela época, né? Um prego, você vê, para você fazer uma espada, era um trabalho violento, gente. Você tinha que usar muita coisa, muita temperatura. É uma coisa interessante fazer a forja, né? Era difícil. Né? Trazer Tom pro collab aí, ó. O café que o Tom tomou hoje está à venda no KSSF por um bom preço. Mas viu, Humberto, se ele não morresse porque a aparição para Tomé foi mais de um mês depois, né? Então, se ele não tivesse morrido de hemorragia, ele teria morrido de infecção, né? Sepse. Agora, uma coisa interessante... De tétano. Tétano. Humberto, uma coisa interessante é que não foi Tomé que pediu para colocar a mão, foi Jesus que chamou ele, pelo texto. Está falando que Jesus chamou ele para colocar a mão. Né? Muda o sentido. Jesus chamou ele. Eu acho que o pensamento de Tomé foi tão alto que todo mundo ouviu. Não é? O alto-falante. Esse cara grita, o pensamento de Foi Tomé gritava. Porque todo mundo estava na dúvida. Então, ele talvez usou... Foi o representante. Tomé foi o representante. Vem aqui, Tomé. Você que duvida mais de tudo, sempre duvidou, vem aqui e põe a mão na minha ferida para você ver. Porque pelo texto está aí, Humberto. Você consegue achar? Eu estou sem óculos, eu não consigo achar. Tomé põe a mão. Tomé põe a mão no nas minhas chaves. Mas é uma ligação, Tom, é uma ligação que o Ayrton fez, que eu mesmo considerei, que você considerou, entre outras pessoas, de que o fato de ser Jesus, olha aí a questão de uma comunicação sem caráter universal. O fato de ter uma assinatura não significa absolutamente nada. Exato. Não é verdade? Pode ter a assinatura de Jesus, mas Jesus tem Jesus sapateiro, Jesus dono da venda, Jesus que trabalha no supermercado, tem Jesus de monte por aí. O Humberto falou uma coisa, eu fiquei olhando essa última frase, nessa última parte que Jesus fala para Tomé, que era tão pessoal, que ele toca no assunto que ele conversou com Tomé, que era ele Tomé. E ele, quando mostra a chaga, fala para ele, não te esqueças de que é o sinal. Que é o sinal. Então, assim, se tinha alguma dúvida se Jesus era o avô do Tom ou não, essa coisa tão pessoal que a gente tem esses encontros com a espiritualidade, que a gente sabe que, assim, Jesus mostrou ali para todos, mas esse olha, Tomé, esse é o sinal que a gente tinha conversado, assim, fantástico. Essa personalização da mensagem. É a marca, né? É a marca. É comovente, porque a gente tem isso. A gente escuta falar, mas parece que uma frase, você sabe que ali, aquele momento da oração, era só você e Deus. E aquilo vem e te fala, olha, eu estava ali com você e eu te ouvi. Então, não só ele mostrou, mas como ele disse, é o sinal que a gente conversou. Só estava ele falando. Isso, para mim, é confortador. É muito interessante isso.